programa de 2023 no ar! Eu adoro falar isso, gente, não vou mentir pra vocês. É tanto um preparo, tudo que a gente faz pra colocar esse programa no ar. Então, quando eu tô falando aqui, ó, tá no ar! Tô explodindo de felicidade dentro de mim. E hoje a gente tem um motivo muito melhor para estar assim, ó, sorridente. Por quê? Porque esse inverno frio está indo embora, gente. Está chegando a primavera, tá vindo por aí. A gente já consegue imaginar as flores, as tulipas da Holanda. Vai começar a ficar tudo florido. Não precisa mais enfeitar a casa de colorido para dar aquela cor, porque a cor tá vindo, tá natural, tá indo da natureza. Né, Jana? Isso mesmo. E a gente tem flores, não tem? Sim, porque a nossa convidada nos presenteou com flores, com tulipas. E não vamos mais perder tempo não, né, Priscila? Vamos chamar a nossa convidada? Chame, pode chamar pra cá. Cris, por favor. Oi, muito obrigada por estar aqui, é uma alegria, nossa, muito obrigada. A Cris chegou trazendo flores pra gente, já trazendo uma alegria. E chocolate também, né? E o chocolate, né? E agora já é fevereiro, já dá pra sair da dieta. Mentira. Tô brincando. Cris, seja muito bem-vinda. A gente já queria muito trazer você aqui no nosso podcast. E eu já estava querendo vir há muito tempo, desde que vocês iniciaram, eu tenho acompanhado o trabalho de vocês, tenho visto as entrevistadas, todas as meninas maravilhosas, né, que eu conheço, o trabalho delas também. E pra mim é uma honra estar aqui, ser uma das primeiras, né, do grupo desse ano, ser uma das primeiras desse ano a ser convidada e poder contribuir com esse trabalho lindo de vocês. Quem é Cris Laínda? A Cris Laínda é um monte de coisa misturada, porque somos muito complexos, né? E eu vou contar hoje pra vocês tudo que vocês precisarem saber. Começa logo se apresentando. Você é psicóloga? Sim, eu sou psicóloga, né? Eu tô aqui na Holanda há 4 anos, mas eu tenho uma trajetória de imigração há 23 anos. Então eu vim contar essa história pra vocês. Eu vou reduzir ali um pouquinho no início pra dizer como que eu cheguei na Holanda e como tem sido essa experiência pra mim aqui desde então. Uau! 23 anos de imigração, eu realmente tenho que tirar o chapéu, porque eu tenho pouco tempo e eu já surtei várias vezes. Mas nesses 23 anos foram 4 países fora do Brasil, então teve muitas idas e vindas, né? Muita adaptação para ir, e cada vez que a gente vai, a volta é uma nova readaptação, uma nova reconstrução. Então eu já montei casa, desmontei casa, comecei minha carreira profissional, tive que adaptar, nunca desisti da psicologia. Desde os meus 18 anos eu estou estudando psicologia, tive que interromper a faculdade algumas vezes para fazer as mudanças, mas sempre teve esse foco, né? Então toda essa minha trajetória, tudo que eu faço hoje é unindo a minha experiência pessoal e profissional nesse caminho. Qual foi o primeiro país, Cris, e por quê? Eu fui para a Itália. Porque aos 19 anos eu conheci o amor da minha vida. Olha que sorte! Que lindo! Quem que teve a sorte de conhecer o amor da sua vida aos 19, né? Aos 19 19 a gente tá passando aquela depressão de namorinho que deixa que a gente fica sofrendo, manda carta. Sim, foi assim, iniciou desse jeito, porque eu estava no Brasil, né? Meu marido é brasileiro, Eduardo, mas ele estava morando na Itália, a trabalho. Então, quando ele veio ao Brasil de férias, a gente se conheceu numa festa de família. E aí ele foi embora. Nesse foi embora que ficou aquela coisa assim, né? Eu era que saía, eu era toda divertida, paquerava muito, né? Mas sabe quando você encontra uma pessoa e você sabe que tem algo diferente? Que era pra ser? Então foi o nosso encontro, né? E aí, com essa distância, estamos falando do ano de 1998. Nossa. Eu tinha 19 anos. Hoje eu tenho 43. Mas eu tive que fazer aquela adaptação de como que a vida ia seguir depois que eu conheci o Eduardo, a vida antes e depois do Eduardo, né? E não havia facilidade que a gente tem hoje, né? Hoje no YouTube, a gente podendo trazer um conteúdo, né? A gente poder se falar pelo WhatsApp, não tinha isso. Então a escolha foi eu ir para a Itália ficar com ele. Então eu tranquei a minha universidade, estava no primeiro ano de faculdade, né? Eu era aluna bolsista, eu era muito boa aluna, então eu tinha conseguido uma bolsa 100%. Naquela época, meu pai não teria condição de pagar a faculdade, então eu tive que pesar muita coisa, né? A ida para ficar com ele e abrir mão do meu sonho temporário. Né? O Eduardo tinha quantos anos, Cris? Ele tem 10 anos a mais que eu, então eu tinha 19, ele tinha 29.
né? Então foi uma coisa muito pensada, muito conversada. Do jeito que eu falo, muitas vezes parece que foi impulsivo. Sim. Mas não foi. Nós ficamos alguns meses conversando, fizemos muitas negociações. Ele era mais maduro, assim? Sim. Ele é uma pessoa maravilhosa, não tenho o que falar, né? E ele sempre me deu muito suporte. Nessas indas e vindas, nunca foi uma imposição. Sempre foram coisas eu entender que a gente precisava crescer, a carreira dele precisava crescer e a minha dava para acompanhar tudo isso, né? Fomos tendo as meninas nesse caminho, então eu fui fazendo toda essa trajetória e sempre fui ganhando experiência, né? Lógico que nesse meio do caminho eu me senti perdida, achei que nunca mais eu ia conseguir retomar meus estudos, minha universidade, depois conseguir trabalhar, então foi um processo bem intenso, né? Assim, já fiquei um pouco curiosa, porque a gente já sabe que o processo de adaptação ele é muito difícil. Sim. Uma vez, por exemplo, eu passei por esse processo, a Priscila passou, e você passou por esse processo várias vezes. E você começou falando que trouxe toda essa experiência também para o profissional, né? Porque a vivência faz você evoluir. Então, assim, foram muitas experiências, né, desafios que você teve que vencer, mas que isso também serviu para a crise de hoje. Sim, e foram fases diferentes da vida. Então eu comecei lá aos 19 anos, gente, eu era menina, eu era uma adolescente baladeira, que só estudava e ia pra festa, né? Nossa. Então eu parei tudo isso e fui morar na Itália, virar dona de casa, esposa, né? Então isso pra mim foi uma quebra, assim, muito grande a princípio, Nossa, né? Então eu fiquei num momento de privação social, porque eu fiquei sem as amigas, imagina. Aos 19 anos a amiga era tudo que a gente tinha, né? Verdade. Então eu fiquei nesse momento que foi muito intenso, esse primeiro ano, mas eu fiquei um ano só, com a condição de quando a gente voltasse pro Brasil eu retomar a faculdade. Então quando eu voltei, já foi aquele impacto, porque eu não voltei para onde eu estava, eu não voltei para casa dos meus pais, eu não voltei a ser aquela menina que saiu do Brasil há tão pouco tempo, né? Então eu voltei no papel de dona de né, montar um apartamento, ter responsabilidades, né? Porque imagina a minha filha de 17 anos, você Pois com é. 18, né? 19, né? E eu assim, gente, eu nunca tinha feito nada dentro de casa. Eu sempre fui muito de estudar, então meu segundo grau era integral, né? Então quando eu chegava em casa, minha mãe já tinha feito tudo, a pessoa que ajudava em casa já tinha feito tudo, então eu me casei sim, mas eu falei pro meu marido, eu falei, ó, não sei lavar, não sei passar e não quero aprender. Porque pra não ter que fazer. Não se iluda. Mas foi ilusão, lógico, né? Porque tinha que fazer as Na coisas. verdade, você que tava se iludindo. Eu não tava me iludindo, ele não mentiu pra mim. Isso sempre foi muito participativo. Lá em casa não tem esse negócio, ele ajuda, não. Todo mundo participa. Todo mundo tem a sua tarefa e todo mundo participa. Mas eu também tinha que fazer a minha parte, né? Então foi toda essa primeira fase da adaptação. Gente, a primeira vez que fui lavar um banheiro, eu chorava esfregando aquele vaso, achando que minha vida tinha acabado. Eu não fui preparada pra aquilo. Não posso nem culpar meus pais, imagina, porque ninguém estava preparado pra saber que eu ia passar por aquilo um dia na vida. Uma decisão tão rápida, né? Rápido no sentido de que 24, 25, 26, foi 19, né? Sim. Eu sempre fui aquela que falava assim, imagina, nunca vou casar, nunca vou depender de um marido, pedir R$1 pra comprar um pão, nunca vou passar por isso. Sempre tive esse discurso, né? E de repente, eu mudei a cabeça muito rápido, né? E foi muito impactante. Eu nunca vou dizer pra vocês que eu me arrependi da minha escolha. Eu lamento algumas coisas que aconteceram por eu não ter tido a informação, por eu não ter tido o preparo, né? Por isso que eu fico com o meu coração aqui aberto e querendo alcançar cada vez mais pessoas, mais mulheres, para que elas não precisem passar pelo mesmo que eu passei. Todo mundo vai ter o seu impacto, todo mundo vai ter a sua experiência, as suas delícias, as suas dores, mas se eu te puder fazer com que alguém não viva algumas coisas que eu não vivi, que eu vivi por falta de informação, então esse é o meu propósito. Informação é tudo, né, Cris? E é o nosso objetivo também, que é o nosso objetivo, trazer cada vez mais pessoas diversas, né, com histórias diversas, para dar esse depoimento para as outras pessoas e elas aprenderem que existe uma solução. Sim. Que o momento que elas estão passando agora é uma fase e que vai passar. E se você tiver informação de como conseguir chegar nos objetivos, nas coisas que vocês querem, ótimo. A gente venceu aqui o nosso objetivo, né? Mas, Cris, você estava falando e eu estava só imaginando, meu Deus, isso foi muito tempo atrás, lá na Itália. Como que era? Como que você falava com a sua família?
Como que era pra se comunicar? Não havia, a gente já tinha internet, tudo, né? Mas era aquela internet antiga, né? Não tinha celular, smartphone, WhatsApp, essas coisas. Então, o que eu fazia? Eu juntava as moedinhas a semana inteira, dos trocos que eu pegava, pra poder... Você não trabalhava? Não tinha como, né? Eu cheguei e não falava italiano, né? 19 anos, difícil. Né? Eu sempre fui muito assim de me virar, sabe? Então, quando cheguei lá, eu já fui saber como que pegava ônibus, como tudo. Eu sei que não é mesmo facilidade para todo mundo, né? Mas eu já fui me virando. Aí eu já aprendi como que ligava pro Brasil e juntava as moedas, né? Foi o último ano que não era euro aqui na Europa. Então era moeda de lira lá na Itália. Gente, tô me sentindo velho. Mas Era orelhão ainda? orelhão com moeda. Não era ficha de orelhão. A gente botava as moedas. Tipo de máquina de café hoje, você coloca a moedinha, né? A gente colocava as moedas de dinheiro. Mas a moeda veio antes ou veio depois da ficha? Aqui não tinha ficha de telefone. Aqui não, era coisa aqui do na Brasil, Europa, né? eu acho que não. Eu acho que... E no Brasil não era ficha? É porque no Brasil havia inflação, né? Até o meado dos anos 90 havia muita inflação. Então, muita coisa no Brasil foi desenvolvida. Inclusive, o sistema bancário do Brasil era um dos mais avançados do mundo por causa da inflação. Então, eles tinham que desenvolver sistemas diferentes para se adaptar àquela loucura que era, né? Então, aqui não tinha isso. Se o orelhão, a hora do orelhão custava 50 centavos, o minuto do orelhão, então aquilo ia ficar por muito tempo naquele momento, naquele valor, né? Então, era com as próprias moedas. Ele contava quanto que eu coloquei de moeda. Aí eu ligava para minha mãe e só via as moedas. Plim! Ai, que tristeza! Olha, mãe, você quer dizer que eu tô bem, né? Pai, não sei o quê. Eu dizia mais ou menos, né? Semana que vem eu vou ligar mais ou menos no mesmo horário, pra ter certeza que meu pai e minha mãe estavam em casa, né? Mandava cartinha que demorava uma semana, 15 dias pra chegar, né? Então, mas o meu namoro foi assim, né? Então, estar lá era assim. Aí eu ligava pra minha mãe, aí ela chorava. Eu falava, mãe, olha, se for pra chorar, eu não vou ligar mais, né? Porque não vale a pena. Aí foi assim. Então, meu primeiro ano foi assim. Eu não fiquei numa cidade só, porque meu marido, ele é engenheiro, ele estava no fim de um projeto e ele trabalhava com um navio. Então, para onde o navio ia, ele tinha que ir também, porque ele estava implementando o sistema de software daquele navio. E aí a gente ficou um pouco no sul da Itália, depois a gente ficou uns 3 meses em Roma, depois a gente ficou uns 2, 3 meses em La Spezia, que é perto de Gênova. Depois a gente voltou para Taranto e a gente foi para Malásia. Quando o navio foi para ser entregue, que era um navio para a Marinha da Malásia, a gente foi para lá também, né? Ele não quis me deixar sozinha na Itália porque eu não tinha responsabilidade, eu não tinha idade, alguma coisa que ele não tinha permissão para me deixar sozinha na Itália. Bacana. Eu tive que ir com ele, né, para Malásia, para ele poder terminar o trabalho dele por uma semana. Nossa, é muito bom, né, Cris? Porque terminou de te criar, né? Foi. E nesse tempo, me terminou de brigar. Nesse tempo, além de eu ter que acostumar a ficar na casa, a gente ficou muito tempo em hotel. Então eu tinha que comer na rua, cada hora eu estava numa cidade diferente. Então eu começava a fazer uma amizade com uma pessoa, eu já estava mudando de cidade. Conheci brasileira, né? Muitas brasileiras me ensinaram coisas. Gente, eu aprendi a cozinhar feijão na Itália, que uma amiga nossa, que são nossos grandes amigos até hoje, são dos nossos melhores amigos, me ensinou a mexer numa panela de pressão. Eu tive pessoas para me guiar, né? Mas assim, gente, tem que ter um pouquinho de exposição. Ninguém foi na minha casa perguntar se estava precisando de ajuda, né? As pessoas querem ajudar, mas a gente tem que pedir ajuda, a gente tem que se colocar, né, como uma pessoa que precisa de ajuda. E aí as pessoas muitas das vezes, além do próprio cansaço, não têm a habilidade, né, não desenvolveu habilidade na vida natural do Brasil. Você estava ali, as pessoas já se conheciam naturalmente, então como eu vou me conectar com pessoas que eu não conheço, né? A pessoa nunca aprendeu aquilo. Então, um dos meus trabalhos hoje é ensinar as pessoas a como se conectar, como conversar, como interagir, né? Bem assim, psicologia comportamental, habilidade social, como que a gente vai lidar com tudo isso, né? De novo, com as minhas experiências pessoais e com toda a técnica da psicologia. Nossa, não tem preço você vivenciar, Cris. Você vivenciar é muito diferente do que você... eu penso que é assim. Então, assim, eu sempre digo isso, que você sentir na pele aquilo, então, assim, você vai entender muito mais e ter uma empatia muito maior pela dor do outro. Sim, sim. Quando eu tava na França, aí já foi o segundo país, né? Okay. Tem muita coisa pra contar, acho melhor a gente dar uma puxadinha, né? Então, depois de um ano, nós viemos pro Brasil, retomei a faculdade, né? E depois de um ano, eu engravidei.
da minha primeira filha. Então eu estava... Faculdade não concluída ainda. Não concluída, Uau. né? Eu tinha feito 2 anos só de faculdade, tinha feito o primeiro ano, fui pra Itália, voltei, fiz mais um ano e aí engravidei. A minha menina era pra... Eu tentei fazer com que ela nascesse no final do ano, mas o médico me deu uma enrolada, eu engravidei antes do que queria. Bom, aí a menina nasceu no final de outubro, então eu terminei a faculdade, né, com ela nos braços, com 15 dias de nascida, fazendo as provas finais, né, e fazendo as malas para ir embora para a França. Porque aí, um dia antes da minha filha nascer, a empresa que meu marido tinha colocado no currículo, que era a Embraer, chamou para fazer uma entrevista pra gente ir pra França. A condição era essa: você vem trabalhar na Embraer, mas a gente tem esse projeto aqui. Como você já tem experiência no exterior, a gente precisa de alguém que tem experiência no exterior. E eles levam em consideração a experiência da esposa. Porque o que acontece? Tem muito problema que acontece nesse meio do caminho da empresa investir no funcionário, enviar o funcionário e a família não adaptar, o cara ter problema em casa, né? Não é que a culpa é da mulher não, gente. É que todo mundo pensa no homem, na carreira do homem, muitas das vezes, e a mulher fica tipo assim, vai, né? E não tem esse suporte. Então, meu trabalho hoje é chegar nesse caminho aí. Principalmente as esposas, né? Pegou carona no sonho do outro, no fim das contas, né? Então, assim, como eu já tinha essa experiência e tal, então a gente foi pra França. Então, a menina nasceu, a gente na sala de parto, a conversa era, vamos, não vamos pra França, né? Foi assim. Aí o nome, vou dar um nome brasileiro, vou dar um nome internacional. Então, quando eu fui dando nome pras minhas meninas, a ideia já era dar um nome que funcionasse em qualquer lugar do mundo, e que não desse nome, eu sou cristã, mas que a gente não desse um nome que parecesse cristão, porque se a gente tivesse que ir para um país que não fosse cristão, para não ter o problema, meu nome já é Cristiane. Então, eu queria que pelo menos elas não carregassem, porque quando eu passei por lugares que eram de países que tem perseguição cristã, eu realmente fico preocupada. Tem toda uma cultura em volta disso, né? Então, assim, uma se chama Luísa, porque Luísa se adapta, Luísa, né? E a outra é Júlia, que também tem em todo lugar, Júlia, Julie, né? Então a gente pensou nisso quando foi dando nome para as meninas. E aí, quando nós fomos para a França, né? Ela já tinha 6 meses. Nesses 6 meses, eu fiquei 1 mês fazendo resguardo. Depois eu fui para casa de uma amiga, depois eu fui para casa, fui para casa de meus pais, depois eu fui para casa de uma amiga, depois eu fui para um hotel. E depois nós fomos para um hotel na França e depois que eu tive meu apartamento. Então, minha filha, do nascimento aos 6 meses de idade, nós moramos em vários lugares. Eu tinha feito aquele partinho de revista. A gente não tinha muito dinheiro, mas aí eu peguei contato, botei a fastinha, fizemos tudo que dava para fazer o quartinho. Ela não ficou no quarto. Eu peguei o carrinho de bebê, a bolsa, a neném e fomos pro mundo. Então, ela não tinha banheira, tudo que um bebê tem, não tinha. Era eu, a bolsa de coisinhas, o mínimo possível e a neném. Gente, tudo que a criança precisa é que a gente esteja bem. Né? Essa coisa de ter um monte de coisa, né? Eu fiquei insegura a princípio, mas eu peguei minha filha e fomos pra França. Chegando lá, outra adaptação. Eu não falava francês, né? Então lá não adianta você falar inglês. Não, né? Então, a primeira vez que eu levei minha filha numa pediatra lá, 15 minutos de consulta. O tempo de eu tirar a roupa da menina e botar a roupa da menina, tinha acabado a consulta. Aí fui fazer uma pergunta e a médica falou assim: não, se você tem outra dúvida, você tem que marcar uma outra consulta, seu horário já acabou. Eu saí dali e eu tinha 22 anos nessa época. Então eu saí dali com a minha neném no colo e chorei, e chorei, e chorei. Meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Né, com essa neném, não sei cuidar nem de mim, tô cuidando da neném, então foi todo esse processo. Muitas vezes teve esse momento de eu parar, né, no meio do furacão e ter que me lembrar, né, peraí, quem sou eu? Porque eu me perdi muito nesse meio do caminho, me perdi muito. É a ausência de si mesmo, né, chamada? Sim, e essa fase na França foi a pior fase da minha vida. Eu tive uma depressão muito grande. A depressão, ela tem várias causas, né, já você sabe, né? E existe a depressão que é causada pela privação. Então, o que acontece? Eu tinha que ficar pelo menos 2 anos na França com a possibilidade de estender. Então, eu pensei assim, eu chego, me adapto, coloco a menina na creche e vou estudar. Procurar alguma coisa para fazer. Eu não podia fazer isso. Eu não podia trabalhar, eu não podia estudar. Eu tinha uma carta assinada na prefeitura que, como meu marido estava lá a trabalho, eu fui como visto de dependente, eu não podia exercer nenhuma atividade que eu tirasse a vaga de uma outra pessoa.
né? Então eu não podia fazer nada. Então, pra mim, aos 22 anos, trancada dentro de casa, como uma neném, sem poder fazer nada que eu tivesse a sensação que eu estava em desenvolvimento, foi a morte, né? Então eu entrei num estado depressivo bem grande, lutei, busquei, tentei me informar de todos os jeitos, não tive condição. Fui todos os escritórios estudantis, juventude do não sei o quê, né? Não teve jeito. E aí eu deprimi. Eu tive aquele período de depressão que eu não queria levantar da cama. Todo meu foco era pra neném. Todo meu foco era pra minha filha, sufocava de atenção. E eu não tinha vontade de levantar pra tomar um banho, não tinha vontade de comer. Eu comia iogurte, comia o que tinha, chocolate. Coisa rápida. Né? Coisa que eu não tivesse que preparar. Não tinha motivação. Eu cheguei ao ponto de usar mamadeiras descartáveis pra minha filha. Eu comprava umas caixas de mamadeiras descartáveis, elas vinham sanfonadinhas assim, porque eu não tinha vontade de lavar E a o teu mamadeira. marido, ele Ficava sem saber o que fazer, coitado. Né? Ele sempre quis me apoiar, me ajudava, trazer informação, mas o que eu queria ele não tinha como me dar. Né? E ele estava lá trabalhando. Imagina a pessoa também chega num país, tem que desenvolver o projeto, a cabeça dele um monte de coisa, tinha que resolver de abrir banco, de um monte de coisa, sabe? Não é fácil para os dois lados, eu consigo ver o lado dele, né? Até que um dia eu fui pro Brasil, falei, não, vou passar uns dias lá, vou pra casa dos meus pais e tal, fui pro Brasil, né? E tentei me reconectar comigo mesma. Né, eu tenho a minha crença religiosa, então eu me conectei com a minha espiritualidade, pedi muito, né, a Deus para que alguma coisa acontecesse, que eu não estava vendo o fim, porque podia ser que o projeto dele estendesse, eu ainda tenho que ficar naquela situação mais tempo. Seria 4 anos, no caso. Talvez mais 4 anos. Daí ele recebeu até uma proposta pra gente ficar de vez lá, sabe? A empresa que ele tava pra... Mas aí você já poderia estudar. Aí eu não sei, mas sabe quando... Eu já não queria mais, já não, né? Aí quando eu voltei do Brasil pra França, eu engravidei pela segunda vez. E aquilo foi assim, uma explosão de alegria pra mim. Foi o que eu precisava pra dar... Sabe quando de manhã eu levantei da cama péssima. Aí eu fiz o teste da gravidez, deu positivo, eu fui dormir, eu era outra pessoa. Quando meu marido chegou, eu tava limpando a casa, tava lavando a louça da cozinha, né? Eu fui no supermercado, comprei fruta, comprei legume, né? De saber que eu tava gerando minha segunda filha. Ela não foi planejada, mas veio com muita alegria, né? Foi muito bem recebida. Na verdade, ela com remédio, né? Foi. E eu não coloco esse peso nela, porque muitas vezes eu já fiz minhas terapias pessoais, né? E as psicólogas já me investigaram isso. Peraí, você coloca uma responsabilidade na sua filha dela ser sua salvadora? Não, ela não é. Né? Mas ela foi um motivo de alegria pra mim, né? E aí depois, quando eu tava com uns 6 meses, aí realmente a gente veio embora pro Brasil, eu vim antes dele, porque se eu passasse de 7 meses, eu acho que eu não entrava mais no avião, tinha uma regra assim, e aí ia realmente finalizar o projeto dele, a gente disse não pra tudo, pra ficar mais, a gente disse não. E aí eu voltei pro Brasil, com a barriga de 6 meses de gravidez, com toda a mudança, 4 malas de 32 quilos, que naquela época as malas eram de 32 quilos, eram umas malas assim, né? O que eu podia trazer eu trouxe, aqueles carrinhos de gêmeos. Eu trouxe porque uma tinha 2 anos, a outra ia nascer sozinha. Eu e a minha neném, e aí eu cuidava da mala e segurava a neném naqueles carrinhos que fecha assim, né? Então com uma mão eu puxava o carrinho e a outra pegava uma mala. Então assim, e grávida, eu não podia puxar aquelas malas de 32 quilos. Então assim, essa mudança foi uma doideira. Mas sempre teve pessoas boas no caminho. E nesse dia um senhor separou do malas e falou assim, eu vou pegar as malas pra você. Aí ele tirava as malas da esteira, botava no carrinho pra mim, né? Assim, a vida vai dando um jeito da gente ser ajudado, mas a gente precisa aceitar ajuda. Mas as únicas pessoas que se alegraram com essa notícia foi eu e meu marido. Todo o resto me condenou. Pela vida que você levava, é compreensível. As pessoas vão ficar preocupadas. Nossa, você vai ter outro filho agora. Né? Nem para aqui, nem para quieta. Exatamente. Quanto tempo demorou, Cris, pra você terminar a faculdade? 10 anos. 10 anos. Já é a faculdade mais longa da vida. Eu me formei com 29 anos. As minhas filhas no baile de formatura comigo, né? Os mascotezinhos, uma com 7 anos, a outra com 4. Os amigos do primeiro período ali de faculdade. Eu fui vendo, ainda tinha isso, eu fui vendo as pessoas se formando, né? E eu ficando pra trás, né? Era aquela mistura, gente. Eu me alegrava por ver as pessoas conquistando, mas eu me entristecia muito por mim, né?
Mas depois, quando eu voltei da França, aí eu ainda fiquei 1 ano em casa com as 2 meninas e tal, aí eu voltei pra faculdade. No Brasil a gente tem outra estrutura, com certeza, né? Então eu coloquei as meninas na creche e estudava no tempo que elas estavam deu pra administrar o tempo, com alguém, né? Então eu fui morar no interior de São Paulo, eu era do Rio de Janeiro, fui morar no interior de São Paulo. E aí nesse momento eu criei a minha estrutura, não tinha família perto, era novamente uma imigrante, a única diferença é que falava o meu idioma, né? Porque eu não conhecia ninguém naquela cidade, tudo, e fui fazendo as amizades, né? E amizades que eu tenho até hoje. Então, todos esses lugares, eu não tô contando todos os detalhes, mas eu criei grandes amizades. Então, na França, eu fiz amizades com a Manuela, com a Eliana, que são minhas grandes amigas até hoje. A Manuela já foi em todos os países que eu morei me visitar, já foi no Brasil, eu já fui na casa dela visitar várias vezes. A gente já se encontrou no meio do caminho, então, assim, uma amizade de 22 anos que perdurou, né? Então, nesse período, eu fiz amizades também na faculdade, tudo. Então, eu consegui finalizar a faculdade com muito sacrifício. Você chegou a trabalhar muito como difícil. psicólogo no Brasil? Sim, trabalhei 8 anos, né? Então, eu fiquei um período grande no Brasil, porque eu falei, não saio mais do Brasil nunca mais. Agora eu vou terminar os meus estudos, vou começar a minha carreira profissional e ninguém me tira mais, né? Porque eu achava, gente, psicólogo só pode ser psicólogo no Brasil. Se eu sair do Brasil, eu não posso mais ser psicóloga. Então, naquela época não tinha online, né? Então, minha cabeça tava ali. Até antes da crise, praticamente não tinha online, né? Essa crise que veio agora, ela veio um boom quebrar isso, né? Eu comecei em 2016 online. Bem antes do corona. Vou chegar lá. Eu tava na Suécia nesse período. Mas aí eu fiquei 10 anos no Brasil, terminando os estudos, aí fui pra pós-graduação, né? A faculdade eu tive que estudar de manhã e à noite, porque como eu fiquei muito tempo parada e eu troquei de instituição, eu tive que fazer muitas adaptações de disciplina. Então, no período da manhã, eu ficava na faculdade a manhã inteira, né, de 7 da manhã a 15 para 1. Ia pra casa, ficava com as meninas, aí leva pra fundo, leva pra ir pra natação, paraná. E à noite, 3 vezes na semana, eu voltava pra faculdade à noite pra fazer outro semestre que eu tava com as matérias dependentes. Então, eu cursava, acho que 10 a 11 disciplinas da universidade, né, com as 2 meninas e tinha uma casa pra cuidar. Né? Então, assim, gente. Muito, né? Porque são 6. E o curso é pesado, né? Cris? Tem uns trabalhos. Sim. É 5 anos, né? São 5 anos. São 5 anos. Eu lembro que o meu, eu trabalhava de manhã e à tarde, e à noite, as minhas amigas me esperavam para fazer o trabalho junto comigo, né? Comigo. Elas nem trabalhavam, mas ficavam esperando. Sim. Nossa, aí às vezes eu tinha que tirar um cochilozinho, porque eu tava cansada, e elas faziam trabalho, já na tua parte aqui. Você dava aula em faculdade, né? Não, é umas 10 horas da noite? Na faculdade? Não, na época que eu era estudante, não, eu trabalhava de manhã e à tarde, e à noite era a faculdade. Depois da faculdade, eu ia pra casa da amiga para fazer os trabalhos. De manhã cedo eu tinha que trabalhar no comércio. Eu levava as minhas meninas, eu tinha um período da tarde. Aí eu levava as meninas para onde que eu fosse. Hoje minhas colegas iam para minha casa, hoje a gente ia para as partes da universidade, né, para a biblioteca da universidade. Onde eu ia, eu levava as minhas meninas. Elas sempre foram muito bem educadas, muito bem, né, não tem trauma nenhum em relação a isso. Não tem. Elas até achavam que estavam brincando naquele período, sabe? Então vamos lá, ver as tias, as amigas da mamãe, parará. Então, assim, levei muita criança pra faculdade com febre, com virose, porque eu tinha prova. Eu lembro uma semana de prova, gente, as 2 com virose. E aí a escola não aceita, né? Pois eu levei com virose e tudo pra universidade, porque eu precisava finalizar aquela prova. E crianças vomitando no corredor da faculdade, eu limpando e vamos junto, sentava uma no chão, a outra no meu colo, fazia as provas com elas, consegui terminar. Aí quando eu olho pra trás, eu falei, gente, eu não tava sozinha. Tinha um negócio ali comigo, me dando um suporte, né? O que acontece? Eu, lá na faculdade, no Rio de Janeiro, eu era monitora da disciplina de psicologia experimental. Aquela psicologia que a gente mexe com os ratinhos, né? Caixa de Skinner, fazer as experiências laboratórias. Hoje não tem mais isso, né? Mas eu era aquele tipo de nerd, sabe? E eu era bolsista integral, então eu tinha que ter umas notas muito altas, né? Então, quando eu voltei para a faculdade, eu voltei em outro ritmo. Isso também foi muito impactante para mim, né?
não tinha mais aquela pessoa que eu conhecia. Então, esse da gente se reencontrar no caminho, tem muita coisa que vai acontecendo. Eu não era mais aquela menina que tinha cabeça fresca, que tinha todo o tempo do mundo, né? Mas aí eu fui fazendo tudo isso. Só que eu era boa aluna. Quando eu terminei a faculdade, a minha professora de psicologia comportamental me convidou para trabalhar na clínica dela. Né? Então, assim, eu já tinha ali 28, 29 anos, comecei, no meu último ano de faculdade, eu já estava lá fazendo um estágio supervisionado e já começando a atender a população carente, aqueles atendimentos, né? E eu já ingressei ali, tá, né? Aí eu fiquei 8 anos nessa clínica. Foi o lugar que eu trabalhei no Brasil. Fiquei 8 anos lá em São José trabalhando nessa clínica. Fui fazer pós-graduação em São Paulo. Só que eu ficava na clínica e projetos paralelos. Então eu trabalhei no hospital, eu implementei o sistema de psicologia no Hospital Luci Montoro em São José dos Campos. Eu iniciei a grade curricular de psicologia na universidade lá em São José dos Campos. Eu participava de um grupo de toque no HC em São Paulo. Então assim, eu fazia um monte de coisa. Você deixou um legado. Vários projetos eu fui deixando lá. Legal. Isso. Até surgir a ida pra Suécia. Aí começa o capítulo 2 da história. Conte da Suécia. Eu já ouvi falar que na Suécia existem muitas regras para você viver, para você entrar, para você tudo, trabalhar. Existe até um curso, inclusive, de como viver na Suécia. As pessoas têm que passar por isso. É um país muito diferenciado, né? Sim. Olha, eu fui muito resistente a parar tudo, mas eu já estava num ponto que eu estava realizada. Eu cheguei onde eu queria. Meu consultório tinha lista de espera, sabe? Assim, eu tava realizada profissionalmente. E pessoalmente também. Aí, quando surgiu a obrigação de ir para a Suécia, porque foi realmente uma obrigação. Na empresa do meu marido, teve esse movimento. Ou vai e garante seu emprego, ou a gente não vai garantir quem ficar. Então, a gente teve que ter essa maturidade também. As meninas já estavam grandes e tal, e era para ficar 1 ano. Eu falei, beleza, eu paro aqui, né? Fiquei 1 ano encerrando, porque consultório clínico não é assim, ó, troquei de emprego. Existe todo um vínculo com os meus clientes, né? Toda uma responsabilidade. Então, eu fiquei 1 ano me desligando da clínica, não aceitando paciente novo, e finalizando os outros, os que eram crônicos, eu fazendo encaminhamento, né, e tal. Aí, quando eu cheguei na Suécia, eu fui de férias. Eu falei assim, agora eu sou housewife, mas toda feliz da vida, eu vou só curtir as meninas e tal, né? E como a gente foi, como todas essas vezes, nós fomos como expatriados. Então, meu marido era funcionário de uma empresa no Brasil, que estava sendo levado para lá, cumprir um propósito e depois voltar. E a gente foi com esse propósito. Nós tivemos esse curso para entender como que é a cultura, que foi a empresa que proporcionou. Gente, coisas desde o início, tipo, não coloque o papel higiênico do número 2 no cestinho, tem que colocar no vaso. Não escove os dentes no banheiro do trabalho, porque os suecos não acham interessante. Então, assim, muita coisa de convivência, de choque de cultura foi falado. Alimentação, como que a gente vai na casa de uns suecos, né? E a empresa tinha um sistema que era muito legal, tinha a Buddy Family. Então, toda família brasileira, foram 40 famílias brasileiras de uma vez só. Toda família brasileira tinha uma família holandesa que eram os nossos padrinhos. Sueca. É uma família sueca. Desculpa, falei holandesa. Foi? Então, vamos chegar na Holanda. Normal. E foi uma experiência maravilhosa, porque nós fomos muito bem recebidos. Deu um match muito legal com a nossa família sueca. Eles tinham 2 meninas também e tal, né, da empresa que meu marido trabalhava. Então a gente teve... Então, eles também receberam um curso de como conviver com os brasileiros. Então o nosso primeiro encontro foi muito engraçado, porque pra eles foi dito assim, brasileiro gosta de beijo, gosta de abraço, né? Não precisa cerimônia, né? Já vai chamando pra entrar, falar alto, né? Meu marido até hoje não aguenta isso. A gente gente tá falando alto, mas tudo bem. Tô feliz, né? E a gente recebeu a instrução contrária. Olha, quando você for cumprimentar, mesmo de mulher pra mulher, você estende a mão, né? Não vai pegando na pessoa e tal, né? Então, eles chegaram querendo receber a gente com beijo e com abraço. E a gente assim, né? Não deu match. Foi engraçado, mas foi uma experiência maravilhosa para as meninas. Elas começaram a estudar inglês, desenvolveram essa parte do inglês. A independência, gente, elas pegavam bicicleta. No Brasil tinha aquela bolha, né? E lá elas pegavam a bicicleta, saíam da escola. Minha preocupação era estar com fome ou estar com frio. Eu sentia muito menos frio na Suécia do que eu sinto aqui. Gente, é isso mesmo, né? Nossa preocupação de mãe hoje aqui é você tá com fome ou você tá com frio?
gente não tem a preocupação, minha filha saiu da escola, está bem, como é que foi o caminho, se precisa de algum... Não tem isso. Eu vivo isso aqui, hoje minhas filhas são adultas, né, praticamente, né, não tem essa Não, preocupação. é uma pergunta muito interessante que minha filha faz todos os dias. Às vezes estou naquela corrida, assim, ela chega da escola e tal, e ela fica olhando pra mim, e eu correndo ali, ela fala, mãe, você não vai perguntar como é que foi meu dia? Aí eu, filha, assim, como foi seu dia? E ela fica mandando vídeos pra mim, né? E eu fico mandando coraçãozinho e tudo e tal, quer interagir comigo, que essa vida louca que a gente tem, né? Mas assim, às vezes a gente é um choque que a gente pega, assim, dos filhos tá ensinando as coisas pra gente. Sim. E ela disse, você não vai perguntar meu dia hoje? Eu falei, sim, filha, como é que foi seu dia? Sim. É porque não tem esse medo mesmo. Não tem. Eu ficava preocupada de início, né? Minha filha botar um shortinho e pegar o trem. Filha, não faz isso, vai sentar um homem do seu lado, pode se aproveitar de você. Elas falaram que nunca aconteceu, sabe? Então elas ficavam até meio chocadas, assim, né? De ver as meninas andando na rua com as roupas muito decotadas, muito... E ninguém mexeu. E lá eles realmente têm igualdade de gênero muito legal. Praticamente não tem banheiro masculino e feminino. Todos os banheiros são misturados, né? E muito respeito ao corpo da mulher, à posição da mulher na sociedade, né? Então é bem legal isso. Foi uma experiência muito boa para elas. E nesse meio do caminho de Suécia, virou uma chavinha no coração da gente. Falamos assim, é isso que a gente quer pra gente. Então a gente não queria mais voltar pro Brasil. Eu nunca imaginei, né, que eu ia pensar desse jeito. Só que meu marido muito responsável, ele é tudo muito sério, as coisas pra ele são tudo muito certas. Não que não seja pra mim, mas eu teria dado um jeito ali de ficar, sabe? Mas ele, não, a empresa investiu em mim, tarará, a gente veio pra cá, vamos voltar pro Brasil, eu finalizo meu trabalho com a empresa lá no Brasil, depois a gente vê o que vai fazer. Então, isso foi a nossa volta para o Brasil, mas aí eu já fui para uma outra cidade. Quando voltamos para o Brasil, já não foi para a mesma situação. Então, eu fui trabalhar, a gente foi para uma outra cidade, vamos morar em Araraquara, e aí eu fui trabalhar no hospital, fui fazer outros tipos. Eu sempre onde eu chego eu vou procurar, né? Mas, gente, nesse meio do caminho, eu tive muitos desafios. Encontrei pessoas boas, mas encontrei muitas pessoas difíceis de lidar. Sofri muito por decepção, por frustração, de confiar numa pessoa, né? Então hoje eu falo muito com as pessoas, trabalho muito isso. A gente precisa se conectar com as pessoas, né? Não, mas tem que ter um pouquinho de maturidade para lidar com isso. Não é porque você encontrou um brasileiro que é sua prima, né? Não precisa contar toda a história, aquela pessoa que se encontrou no trem, né? Ali. Não cria expectativa, né? Porque falou português, você fala, isso é do Brasil. Aí você já quer contar a sua história toda. Não abre a sua intimidade de início, né? Eu tenho até um post no Instagram que eu uso muito aqueles posts que é pra você se relacionar com a pessoa, existem camadas. Sim, então as pessoas não têm muita paciência, às vezes, de lidar com relacionamentos superficiais, mas a gente começa... A primeira camada são relacionamentos superficiais, e aí nesse caminho tem muita decepção, você não tem afinidade que você achou que você tinha com aquela pessoa. Algumas passam, algumas ficam, e ia estar tudo bem. Exatamente, e essas pessoas vão entrando para o nosso círculo de intimidade. Então eu aprendi a fazer esse filtro e passei muito para as minhas filhas. Muito importante. Né? A gente tem que estar aberto, sim, mas tem que ter uns filtros. Né? Então claro. Isso a gente precisa trabalhar. E aí quando a gente foi para Araraquara, depois a gente começou esse processo até que a gente realmente, meu marido fizemos a imigração. A imigração é tipo, paramos tudo no Brasil, eu larguei o meu emprego, ele largou o emprego dele, ele conseguiu um outro emprego aqui e viemos pra ficar na Holanda. E aí foi toda uma situação. Por que a Holanda? Por que a Holanda? Por que a Holanda? Por que a Holanda? Nossa, que depois de tantos países... Então, eu já tinha morado Eu já tinha morado na Europa 3 vezes, mas eu nunca tinha visitado a Holanda. Né? Sabe, tipo assim, na próxima eu vou, na próxima eu vou. Só que o que acontece? Nessa ida pra Suécia, não foi só eu que teve essa vontade de voltar a morar na Europa definitivo. Então teve uma pessoa muito querida, a Karina, que ela falou, Cris, eu tô indo, você não quer ir com a gente? Né? Fala pro seu marido falar com meu marido, ele leva o currículo. Né? E ela não estava contando para muitas pessoas, não, porque estava muito bochicho. Todo mundo que tinha ido para a Suécia estava querendo arrumar um jeito, né? Então ela convidou a gente para tentar vir para a Holanda. Então foi assim, pela oportunidade. Não foi dizer que, tipo, nossa, eu sempre sonhei em morar na Holanda. Tinha alguma coisa na Holanda que me atraía,
né? Não vou ser hipócrita. A gente veio porque foi um país que teve uma oportunidade pra gente vir no mais curto tempo possível, né? Então nós viemos pra Holanda, só que com algumas ideias do que a gente viveu na Suécia. E chegando aqui, as coisas não foram bem como a gente pensou. Porque a gente criou uma expectativa diferente, com todos os anos de experiência, com tudo isso, ainda assim nós criamos expectativas erradas, baseadas no que a gente conhecia, né? Então chegamos aqui, nós não tínhamos escola para as nossas filhas decente, uma escola que elas realmente se adaptassem no sistema holandês, porque uma já estava com 16 anos, a outra com 14. Vocês chegaram a pensar no idioma? Pensando no idioma, a gente vai aprender o idioma. Tudo que a gente pensava como um obstáculo, a gente consegue. Ela já fala que não era. Não, lá em casa ninguém fala holandês. Nós decidimos não aprender holandês e tem um porquê. Nós vivemos em inglês e em português. Por quê? Porque aqui não é meu ponto final. Então eu já aprendi francês, italiano, sueco, inglês e não estou usando. Então eu falei, não vai ser mais um país que eu vou ficar mais 4, 5, 6 anos que eu vou ter que me esforçar pra caramba pra aprender um idioma pra depois eu não usar, né? Então a gente também não vai ficar pra sempre. E ela na escola, como é que ela se comunica? Então, como não tinha o sistema holandês pra elas, elas foram pra escola internacional. Então elas vivem em inglês, 100%. Isso é bom aqui. Não fala nada de holandês. Não. A Júlia aprendeu um pouco, porque ela foi pra escola... Aquela escola que quando a criança chega tem que fazer uma adaptação, mas logo depois ela teve que sair, porque ela já deu a idade, né, de que não encaixava mais ali. Então, assim, lógico, né, com 4 anos aqui a gente cumprimenta uma coisa ou outra, a gente tenta, né, mas a gente não se comunica em holandês. Meu marido trabalha numa empresa internacional que toda a equipe dele fala inglês, né, toda a empresa fala inglês, e eu só trabalho com pessoas que falam português. Então, meu trabalho é online com brasileiras ou outras pessoas que falam português. Então, não tem porquê hoje a gente aprender o holandês. É preguiça? Pode até ser. Mas tem uma história. Não vou recomendar, tipo assim, vem pra Holanda e não precisa aprender holandês, não, que dá pra você viver de inglês. Não, a gente passa muita dificuldade em alguns momentos por não saber. Mas a gente decidiu. Sempre tem algum desconforto na vida. O desconforto, ele vai nos seguir. A gente escolheu esse desconforto. Eu não vou aprender holandês porque vai me dar muito trabalho para eu não usar depois. Então, às vezes, tem uma placa ali na nossa cara, gente. Viver como analfabeto é um negócio difícil, às vezes, né? Então, a gente fez esse porque até o holandês, às vezes, cobra. Quantos anos você mora na Holanda? Você fala, eu moro 5 anos. Você não fala holandês. Existe essa cobrança, tem que lidar com isso, sabe? Então, toda uma questão da gente... Mas se a família decidiu dessa forma e tá tudo bem... As meninas estão na universidade, já finalizaram a escola internacional, as duas já estão na universidade. As universidades, todo o curso é em inglês. Uma outra faculdade aqui na Holanda tem uma coisa que precisa falar holandês, fora isso, tudo é em inglês. Então, elas vivem num mundo de internacionais. A gente vive num mundo de internacional, né? Nós não viemos fazer imigração na Holanda para a gente ser holandês ou a gente ficar inserido na cultura holandesa. Nossa escolha nós somos internacionais. Então hoje, os ambientes que nós frequentamos, as amizades, fizemos amizades com os holandeses, lógico, não tenho nenhuma coisa anti-holandês, não. Mas sempre em ambientes que o holandês é casado com uma brasileira, que é ou com uma chinesa, sempre é em ambiente internacional que a gente decidiu viver, né? Então assim, a gente tem vivido e muito bem. Não posso reclamar. E aí, a nossa vinda pra cá foi isso. Quando eu cheguei aqui, eu fui trabalhar no supermercado, porque você chega com a cabeça virada, um monte de coisa acontecendo, e por a gente ter feito um planejamento das meninas irem estudar na escola pública, a gente achou que não ia pagar a escola. Chegando aqui, tivemos que desembolsar uma fortuna para elas entrarem na escola internacional. Então, nós tivemos que pegar dinheiro, fazer toda uma questão, né? E tem a especificação de qual computador que vai usar, né? E foi assim, um choque. Quase que a gente peguei as meninas e fui pra Suécia, porque o sistema de educação da Suécia é maravilhoso. Os professores queriam botar minhas meninas no colo e levar pra universidade. Aqui não é assim. Não. Né? E aqui faça chuva, sol, neve, tudo, você tem que levar suas crianças nas costas. Senão eles ligam, eles perguntam por quê, não sei o quê. Gripe não é motivo para a criança não ir para a escola. A criança tem que se virar para se adaptar na escola, né? Até o idioma. Hoje eu olho para trás e vejo, meu Deus, como a minha filha passou por isso, né? Porque ela chegou aqui 10 anos, né? E aí teve que se virar, né? Um mundo totalmente completamente diferente para a criança.
Fala um pouco do seu trabalho. Hoje você atende, ali, você tem uma agenda lotada, mas como começou isso? Então, aí quando começou, o que aconteceu? Depois que eu já estava aqui um tempinho, eu fui participar de um evento em Amsterdã de empreendedoras brasileiras, né? E aí eu conheci muita gente. Eu já tinha feito meus trabalhos de atendimento online na Suécia. Na Suécia eu comecei a fazer atendimento online porque as pessoas sabiam que tinha uma brasileira psicóloga ali e começaram a entrar em contato comigo. Precisava. E aí eu comecei, né? Mas foi só um começo mesmo. Mantive um pouco. Como que você fazia só desculpa te interromper, como é que você fazia para atender com relação à certificação? Isso, eu não fiz a validação na Suécia, porque para ficar um ano só, eu entrei em contato com o Conselho de Psicologia no Brasil. Sim. Expliquei minha situação, eu estou aqui, só vou ficar mais uns 10 meses, né? Já estava lá, tinha uns 2, 3 meses quando eu comecei. Aí o conselho falou assim, olha, finge que não fui eu que falei, mas você faz o seguinte, entra com uma plataforma, que tem aquelas plataformas que são registradas e tudo, faz o atendimento pela plataforma e aí tá tudo certo. Eu fiz assim, então eu continuei com o meu CRP, até hoje eu mantenho o meu conselho de psicologia no Brasil, né? E eu comecei a atender pelas plataformas de psicologia. Aí não deu problema nenhum, né? E eu estava atendendo uma necessidade das pessoas, não era nem o meu plano eu trabalhar naquele ano, mas eu fui vendo as necessidades acontecendo e eu quis atender, né? E chegando aqui na Holanda a mesma coisa. Eu validei o meu diploma aqui, eu abri o KVK, né? E tô trabalhando legalmente, tudo certinho. Eu só não tenho o título de psicólogo que faz aquele registro no BIR, que é pra gente trabalhar pelo sistema de saúde. Eu não faço, meu trabalho todo é particular, mas eu sempre trabalhei com um sistema particular no Brasil, né? Então eu fui fazendo tudo isso. E comecei a fazer atendimento e muitos clientes que eu já tinha atendido no Brasil, estamos falando aí já de mais de 10 anos de carreira profissional. Então não é que eu comecei aqui, eu já estava. Então muita gente começou a voltar a entrar em contato comigo, e pessoas que me conheciam, eu tenho uma amiga que mora nos Estados Unidos, está precisando de uma psicóloga, começaram a me indicar. Então eu já atendi pessoas de todos os continentes desse mundo, brasileiras espalhadas por aí. E logo eu já comecei a fazer atendimento, já começou a surgir pessoas para eu atender, né? E aí começou, isso foi no ano de 2019. Quando foi, eu cheguei em 2019, quando foi no fim de 2019, eu vi que tinha essa coisa de eu falar com uma expatriada aqui, com outra expatriada ali, com outra, elas com uma mesma sensação, e eu tentando fazer com que uma entendesse que a outra também sente desse jeito, né? Foi quando eu criei o grupo Entre Elas, que a Pri participou do primeiro grupo, né? 2020 foi. E aí iniciou isso, hoje eu tenho a comunidade Entre Elas, que eu faço esse trabalho de fazer sempre algum tema, alguma coisa que eu tô ajudando as mulheres, né? Fica num preço mais acessível do que a pessoa fazer uma terapia individual, né? Mas o meu foco, meu trabalho é fazer atendimento individual, né? E tô trabalhando hoje, trabalho na minha casa, trabalho online e atendo mulheres no mundo inteiro. Hoje eu tenho pacientes em 6 países. Né? Você tá feliz aqui na Holanda? Tô feliz aqui na Holanda, Pri. Com todos os perrengues que a gente passa, não estou vivendo num paraíso, tenho sempre uma dificuldade, sempre um documento novo que chega. Agora a gente iniciou o processo da casa, meu Deus, como que funciona? Sempre tem algo que a gente precisa entender, a gente precisa aprender de novo, né? E a gente tem que estar com essa abertura, né, aprendendo. As minhas meninas conseguiram passar por essa fase que foi difícil da escola, demos todo o apoio para elas entrarem na universidade, foram super bem aceitas nas universidades. A Luz está com 21, está morando em Middelburg, está fazendo Universidade de Direito Internacional e Economia. Ela vai graduar em dois diplomas. A Júlia está em Maastricht, está fazendo faculdade de arte e cultura. Não é que ela faz arte, ela entende de arte, ela quer trabalhar em museu. E a Júlia sempre quis. Foi um dos motivos da gente querer ficar na Europa, porque ela sempre foi muito artística. Né? E aqui é o espaço disso, né? Então ela está feliz trabalhando e estudando em Maastricht, está morando com uma amiga na casa, a outra está morando numa república. Eu vendo as minhas meninas assim, felizes, radiantes, sonhando e podendo, elas podem sonhar alto. Existe toda uma estrutura para elas sonharem alto. Esse era o motivo. Isso foi por isso que nós viemos. Eu penso da mesma forma, assim, todo sacrifício vale muito a pena quando você olha para sua filha e ela tá se realizando, você tá dando uma oportunidade que às vezes até você não teve. Sim, não tivemos, né? Não tivemos. E não é nem só por uma questão econômica.
de várias classes sociais no Brasil, tudo é muito competitivo, eu vejo, né? Então a gente traz essa coisa da competição com a gente de alguma forma. Você tem que ser muito bom no que você faz, né? Para entrar na universidade você tem que ser o melhor. Inclusive as minhas meninas deram uma desacelerada nisso, né? Acho que não tem por que ser tão... Meu Deus, a minha filha, quando ela chegou aqui, ela era uma aluna mediana no Brasil. Quando eu mostrei o boletim da Maria Eduarda na escola, eles ficaram, nossa... Ficaram assim, como assim ela tira 8, 9, 7,5? Né? Então, assim, não precisa, eles não querem, né, essa loucura de 10. Não precisa. Não precisa. Eu pergunto como que foi. A menina fez um debate esses dias sobre política, né? Tá estudando isso. Ela apresentou o SUS na faculdade, né? Então, como que é o sistema de saúde brasileiro? Eles ficaram impressionados, né? Foi muito legal. Eu quero saber como é que foi, quem que gostou e tal. Meu marido quer saber como é que foi o resultado. Nota que você recebeu nisso daqui, né? Mas é equilíbrio na tua casa, né? Mas a gente tá bem. Eu olho pra você, eu vejo que você leva uma vida bem leve. Queria você levar essa vida leve, assim. Um problema, ok, vamos resolver. Né? Um problema, não vivo por 3, 4 dias até aquele problema solucionar. Como, Cris, que faz pra ter essa cabeça, então, assim? Eu sou uma pessoa agitada. Lá em casa, nervosa sou eu. Nem parece. Né? Mas toda essa trajetória me moldou assim, né? Eu tenho uma história de vida antes de tudo isso que eu tô contando pra vocês, que não foi fácil também. Cris, então assim, que história. A gente tem que marcar o podcast número 2 com a Cris. Eu venho quando vocês quiserem. Tem várias outras coisas pra falar. Mas diante de tudo que você viveu, né? Qual foi assim a maior lição? O que você pode assim compartilhar com a gente que foi assim algo que você aprendeu e tá levando pra vida? A vida é assim, nós temos momentos de desconforto. Nós sempre vamos passar por algum desconforto na vida. Nada que a gente vai alcançar vai ser 100% prazeroso. Você tem que fazer as escolhas de qual desconforto você quer encarar. Nós encaramos a imigração, nós encaramos passar por situações diferentes, mas, né, a gente conseguiu focar no que a gente queria e alcançar o que a gente queria. Muitas pessoas desistem no meio do caminho, quando depara com algum desconforto, depara com algum obstáculo, né? Então, assim, a gente sempre repensa e escolhe ficar bem. Sim, perfeito. Deixa uma mensagem para as pessoas que estão chegando agora. É importante ter esse apoio psicológico quando você migra para outro país. Sim, eu acredito que sim, né? Esse é o meu trabalho, é no que realmente eu acredito, eu sou apaixonada pelo que eu faço. E o que eu quero dizer para as pessoas é que vai ser difícil, mas você não precisa estar sozinha nesse processo. Né? Aceita, eu tô aqui com a minha mão estendida, aceita ajuda, procura ajuda, deixa que as pessoas te deem conselho, ouve e filtra, né? Não fique isolada que só vai piorar. Então, estamos os 2 psicólogos aqui. Brasil, vocês brasileiros que estão indo para Holanda. Muito obrigada, Cris. Assim, foi assim, um momento muito especial pra gente, sabe? Assim, é uma história belíssima que eu já coloquei, né? E com certeza vai inspirar muitas pessoas. Tá? Muito obrigada mesmo. Eu agradeço por tudo, todo esse carinho, pela oportunidade de estar aqui e a hora que vocês precisarem eu tô de volta. Não, a gente vai chamar a Cris de novo aqui pra fazer a parte 2, porque tem muita coisa. Gente, vocês não sabem. A gente tem tempo aqui no podcast, né? Tá chegando no final, a gente tem que encerrar. Mas essa mulher tem uma bagagem imensa. E pra você que tá aqui na Holanda, pode contratar ela pra ser sua psicóloga, porque tem experiência de vida, que conhece, passou, viveu, né? Sentiu na pele o que o imigrante sente. E muitas vezes, não uma vez só como a gente. E já segue a Cris também no Instagram dela, vai colocar o arroba da Cris. Já tá aqui, ó. E uma coisa importante falar, quem quiser conversar comigo para conhecer meu trabalho e tirar as dúvidas, eu sempre agendo o primeiro horário gratuito. Então pode mandar uma mensagem, fala, Cris, vamos combinar um horário pra gente se conhecer online, né? Então eu vou conversar com você, a gente vou te apresentar o meu trabalho e depois a pessoa decide se eu sou a sua psicóloga. Legal! Então vamos fazer nosso brinde? Vamos fazer nosso brinde. Já deixando o convite aberto para a Cris voltar aqui, gente. Vocês têm que saber o resto dessa história.
Vamos embora? Vamos. Vamos embora. Tchau, tchau. Dá tchauzinho aqui, ó.